este livro e tirando as lições necessárias para as nossas vidas. Vamos orar. Pai, muito obrigado pela semana e pelas bênçãos do Senhor sobre nós. Obrigado pela vida, obrigado pela misericórdia do Senhor sobre nós a cada dia desta semana, pela saúde, por todas as áreas da nossa vida que tem sido contemplada, abençoada, ó Deus, pelo Senhor e pela Tua presença. Queremos nesta manhã aprender do Senhor, queremos nesta manhã nos aproximarmos da Tua palavra, na dependência do Teu Espírito Santo, que Ele possa iluminar a nossa mente e o nosso coração, faça do nosso coração um terreno fértil hoje de manhã, para que a Tua semente possa cair, possa germinar, possa crescer e dar muitos frutos para a glória do Senhor. Abençoa os meus irmãos que estão em casa, meus amigos, todos aqueles que estão desde já cultuando, adorando o Senhor nesta manhã. Que juntos possamos sair daqui edificados, fortalecidos, tendo a nossa vida enriquecida pela Tua santa e bendita palavra. Abençoa-nos nesta manhã, assim oramos, em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar, meus irmãos. Nós não iremos ler um texto hoje, mas nós iremos dar sequência à aplicação do capítulo 2 de Esdras. Nós temos a lição no livro de Esdras, tem como título Esdras numa perspectiva de liderança. Nós estamos vendo como aplicar estas verdades na nossa vida como líderes. E eu estou diante de líderes aqui de manhã. Estou diante de líderes que são maridos, que são esposas e que têm o seu trabalho, têm a sua responsabilidade. Então, de uma forma ou outra, eu e vocês estamos liderando algo. Então, esta lição é para todos nós. Amém? Capítulo 2 de Esdras, nós já terminamos este capítulo. E vimos ali que na volta do povo de Israel para Jerusalém, foi dividido em 3 principais grupos. O primeiro grupo, o grupo da primazia. O segundo grupo é o grupo secundário. E o terceiro grupo foi o grupo ali dos rejeitados, daqueles que não podiam convencer ou provar da sua linhagem de que verdadeiramente era do povo de Israel, e outros na questão sacerdotal. Mas o fato é, meus irmãos, que todos aqueles que estavam voltando, eles estavam cumprindo a missão de Deus. Perfeito? Todos aqueles que voltaram, eles voltaram dentro de um propósito objetivo do Senhor. Então podemos dizer claramente de que eles estavam cumprindo a missão de Deus. Semana passada fizemos 2 perguntas, conversamos sobre elas semana passada, e hoje vamos dar sequência à aplicação do capítulo 2. Perfeito? Começou com as 2 perguntas e hoje nós iremos dar sequência. E a primeira aplicação, meus irmãos, da lição de hoje sobre o capítulo 2 está bem aí. Vitor, não é aí? Muito bem. Seria esta pergunta aí, meus amados irmãos. Muito bem. Liderança espiritual transformadora. Ela envolve as multidisciplinas para cumprir a missão. Uma liderança espiritual transformadora, ela deve envolver as multidisciplinas para cumprir a missão de Deus. Quando nós olhamos para esta palavra multidisciplina ou multidisciplinar, nós precisamos saber o significado dela. E o significado de multidisciplinar é o seguinte: um composto unido de vários segmentos ou áreas diferenciadas
que se juntam para um único objetivo. Pegaram aí a definição de disciplinar? É um composto unido, eu grifei a palavra unido, de vários segmentos ou várias áreas diferenciadas que se juntam com um único objetivo. Eles têm objetivo e estas áreas e estes segmentos se juntam para cumprir este objetivo. Trazendo isto para a igreja, meus irmãos, ela é rica nesta área multidisciplinar. Ela é rica, por quê? Porque ela contém aqui os irmãos, os membros, cada um que frequenta aqui, estão dentro de vários segmentos e várias áreas diferenciadas. Cada uma aqui tem a sua profissão. Cada uma aqui tem a realidade da sua vida. Este é o seu segmento. Este é a área que você atua. Então, dentro da liderança que voltou, incluiu várias áreas e vários segmentos. Perfeito? Quais são as áreas que nós temos aqui? Vamos lá? O que nós temos na nossa igreja? Tem aposentado na igreja? Ok. Nós temos professor, olha lá, irmã. Nós temos estudante de direito, né, Vitor? Nós temos costureiras, pastor, funcionários públicos, estudantes. A minha sequência tá, eu vou por aquela sequência. Cabeleireiro, motorista, tem, irmão Michel? Empresário, secretária, a Nathalie, dona de casa. Nós temos pessoas casadas, nós temos pessoas solteiras, nós temos jovens, nós temos adultos, nós temos pai e mães. Então, a igreja, ela é multidisciplinar. Várias pessoas em diversas áreas. E estas várias pessoas, elas se juntam para cumprir a missão de Deus. Nós vamos encontrar ali Zorobabel, que era um governante. Nós vamos encontrar Jesuá, que era o sumo sacerdote. Nós vamos encontrar Ciro, que era um rei pagão. Cada um na sua área diferenciada. E cada um, Deus uniu esses homens, Deus usou estas pessoas para cumprir a sua missão. Os irmãos estão entendendo? Agora, quando nós pensamos na missão de Deus, muitas vezes nós pensamos que a missão de Deus ela é exclusiva para duas figuras. Vamos aqui pensar na figura do levita e do sacerdote. Quem é o levita? O levita é aquele que canta. O levita é aquele que cuida, neste caso aqui, do culto. E o sacerdote? O sacerdote é aquele que prega, é aquele que ensina a palavra de Deus. E para muitos crentes, estes dois estão cumprindo a missão de Deus. Neste caso, seriam aqueles que estão envolvidos no culto. E os demais que não estão envolvidos no culto, não estão cumprindo, eles não têm uma missão? Quando nós olhamos aqui, a gente tem aqui no texto, no caso, os sacerdotes, como já falamos, e levitas. Nós temos Zorobabel, e Zorobabel não estava envolvido no culto. Zorobabel, ele não pregava, ele não ensinava, e possivelmente deveria cantar, ou cantar mal, não sabemos. Mas, mesmo Zorobabel não está envolvido no culto, ele estava envolvido num projeto que era maior do que ele. Ele estava envolvido num projeto que era a missão de Deus. O sumo sacerdote era importante? Vamos pensar aqui. Era importante no cumprimento da missão do povo de Israel voltando para Jerusalém? Sim ou não? Sim.
Mas o sumo sacerdote ele não cumpriria a sua missão sem a presença do governo de Zorobabel como líder. Os levitas eram importantes? Sim, claro que eles eram importantes. Eles iam cantar, eles iam estar ali na porta do templo. Mas eles sozinhos, eles não cumpririam a missão. Então, o que nós aprendemos aqui? Que uma liderança transformadora, ela é considerada pela multidisciplinas na igreja. Os irmãos estão entendendo? Tanto que Paulo vai usar esta figura de multidisciplina do corpo. Paulo vai usar a figura do corpo, a imagem do corpo que envolve essa multidisciplina. Ele vai dizer que o corpo não é só um, o corpo é a orelha, o que mais? O corpo, o braço. E o braço e a orelha não pode dizer para o olho, eu não tenho necessidade de vós. E nem a boca pode dizer para o nariz, eu não tenho necessidade de vós. Todos vocês faz parte deste corpo. E vocês atuam numa multidisciplina. Cada um de vocês tem uma função no corpo, no nosso corpo. Mas quantos corpos tem? Um só. A missão do corpo. E são múltiplos ali no corpo, meus amados irmãos. Mas o que tem acontecido com o passar dos anos? Não só nesta igreja, em muitas igrejas. Nós começamos a acreditar que se eu não cantar e se eu não pregar, se eu não estou participando, eu não tenho um trabalho no culto, eu não tenho uma missão. Eu não sirvo para a missão. Calma aí. Você não serve para o rito religioso dominical. Você não prega, você não canta. Mas a missão de Deus, ela não se restringe ao culto. Você não participa na liturgia do culto, na organização do culto. Mas a missão de Deus, ela vai muito mais do que o culto. Ela vai muito mais do que aquilo que nós estamos fazendo aqui, irmão Antônio. A missão de Deus envolveu Ciro. Ciro não participava do culto, nem cristão era, nem temente ao Deus de Israel ele era. A missão de Deus, de uma forma grandiosa, envolveu Zorobabel. Homem que não sabia manipular, lembra do Urim e Purim? Ele não sabia manipular aquilo. E da mesma maneira, os levitas não tinham condições de governar, porque eles não faziam parte de uma família de governantes, de líderes. Mas cada um deles exerceram a sua função para cumprir a missão de Deus. Louvado seja o Senhor. Deus usou Ciro, Deus usa Zorobabel, Deus usa o sacerdote, Deus usa os levitas. E esse povo desce com um único objetivo. O que é? Cumprir a missão de Deus. Então, meus amados irmãos, a liderança transformadora é aquela que atua atua nas mais diversidades áreas no dia a dia. Os irmãos estão pegando, estão entendendo isso? O que esse texto, que lição maravilhosa esse capítulo 2 traz para a nossa vida? Vamos pensar aqui num empresário. Nós temos empresário na igreja? Nós temos o Lucas, né? Lucas tem um lava-jato juntamente com o pai dele. Nós temos um rapaz que está frequentando aqui, o Jonatas, irmão Jonatas, ele também tem uma empresa, um segmento aqui na cidade. Então vamos pensar no empresário, um empresário cristão. Se o empresário cristão entender que a sua empresa vai muito além de suprir a sua necessidade financeira, de que a sua empresa ela está envolvida em algo maior, que é a missão de Deus, de que é cumprir aquilo que Deus chamou para cumprir.
de que aquela empresa é muito mais do que uma fonte de renda, mas uma possibilidade, um presente que Deus concedeu a ele para cumprir a sua missão. Já imaginou a diferença que isso pode fazer? Eu estava escutando a Rede 316, não sei se os irmãos têm ouvido, é uma rede online das igrejas batistas, muito boa de ouvir. Eu estava ouvindo, Laércio, o testemunho de um empresário em Goiás, de transporte público. Ele ganhou uma licitação, ele era um crente em Cristo Jesus, e ele colocou como objetivo cumprir a missão de Deus através daquela empresa. E ele começa a testemunhar de que ele ia buscar as crianças para trazer para a escola, e ele testemunhava para as crianças, ele entregava folhetos para as crianças. E eu sei que ele de um ônibus passou para 2 ônibus, de 2 ônibus passou para 3, depois ele estava com uma frota de mais de 60 ônibus. E ele comprou um lugar onde fez a garagem, a sede da empresa, e ali ele fazia culto todas as manhãs. Oh, glória a Deus! Ele pregava a palavra de Deus. Ele entendeu de que aquela profissão, aquele ofício que Deus deu a ele, deu para ele cumprir a missão de Deus. A missão de Deus. Você já pensou um empresário, como que ele vai tratar os seus funcionários, um empresário cristão? Ele vai trazer a filosofia bíblica na sua empresa. Ele vai mostrar para a sua empresa o que é ser liderado por um homem crente, não por um homem de negócio. Ele vai mostrar para os seus funcionários de como ter não um homem como patrão, mas o próprio Cristo através dele. E ele termina o seu testemunho dizendo de que ganhou muitas almas para Cristo, e depois veio os filhos, e os filhos deu sequência a esta empresa, ganhando almas para Cristo. Você já pensou na área de generosidade? Como este homem com bastante recurso poderia investir em missões, investir em seminaristas, investir na obra de Deus? Era algo que ele testemunhou falando: eu invisto em missões, uma parte dos meus recursos da empresa. A missão de Deus tem que estar no nosso coração, irmãos. Vamos pensar um pouco na família. Por que Deus me deu a família? Se nós entendermos, irmãos, que a minha família foi constituída por Deus para cumprir a missão de Deus, eu vou olhar para a minha família de forma diferente. A maneira como eu sou pai, a maneira como eu sou mãe, a maneira, Vitor, o único aqui, jovem, como eu sou filho. Deus me trouxe, Deus me salvou, para que eu venha cumprir a sua missão. Você não é pai por ser pai. Você agora, a partir do momento que você aceitou Cristo, você é um pai em missão. Você não é uma professora por ser professora. Agora você é uma professora em missão. Você não é um motorista por ser motorista, Michel. Você é um motorista em missão. Nós temos uma missão. Vamos voltar para essas áreas, Já falei sobre o empresário, já falei sobre a família, agora vamos falar sobre a área diferenciadas aí, Deus quer usar a área em que você atua para cumprir a missão dele através de você. Aonde você atua, o ambiente aonde você trabalha. Você tem uma missão. E essa missão Deus colocou para nós, para cumpri-la. Vamos pensar também nas redes sociais. Para que serve a minha rede social, hein? Para que serve? Vamos pensar de que Deus trouxe isso que tem nos beneficiado na transmissão. Meus irmãos estão conosco. Deus tem nos dado as redes sociais para cumprir a missão dele, meus amados irmãos.
compartilhar. Nós temos aqui a transmissão para os irmãos terem uma ideia. Eu estava vendo, nós temos pessoas que participam conosco da Bahia, do Maranhão, do Pará, de Curitiba, de Santa Catarina, de Minas Gerais, não só o sul de Minas, mas no norte de Minas, do Amazonas. No estado de São Paulo, então, nós temos pessoas de Paulínia, nós temos pessoas de Juquiá, nós temos pessoas de Itariri. Imagine o alcance disto e como Deus está usando este veículo para cumprir a missão dele. Louvado seja o Senhor por isso. Mas nós estamos falando de algo, vamos dizer, da igreja. Mas a minha rede social pessoal, o meu Facebook, o meu WhatsApp. Se os irmãos entrarem no meu Facebook, os irmãos vão ver lá algumas fotos da minha família. Mas os irmãos vão ver também muitas postagens bíblicas. Esses dias eu peguei no pé do Vitor, não foi, Vitor? Quarta-feira? Porque eu trago meu celular quando a gente abre ao vivo. Para que eu trago? Trago para compartilhar. Eu compartilho no meu Facebook, eu compartilho no WhatsApp. E esses dias, quarta-feira, né, Vitor? O Lucas até dando risada. O Lucas abriu online, o culto estava para começar, e eu ali mandando para os meus contatos, e o Vitor olhando o Facebook dele. Falei, rapaz, o que você está usando no seu Facebook agora? Por que você não está compartilhando o culto? Mas, pastor, para quê? Né, Vitor? Foi isso que você falou? Como assim, para quê, Vitor? Cadê os seus amigos que curtem o seu Facebook? Eles precisam ouvir de Jesus. Eles precisam saber da palavra de Deus. E hoje, o meio que Deus está usando de uma maneira exponencial é as redes sociais. Os irmãos recebem o presente diário todos os dias, né? Eu mando para vocês isso. Mas vocês sabiam para quantas pessoas eu mando diariamente? 392 pessoas. 392 pessoas recebem aquele pão diário. Eu não imagino para quantas pessoas, estas pessoas em quem eu envio, manda para outros. Porque eu creio que muitos mandam para outros. Você já imaginou o alcance desse pão diário? Nós temos que ter em mente de que tudo aquilo que nós temos em nossas mãos, daquilo que Deus nos deu, Ele nos deu para cumprir esta missão de Deus. Senão nós estamos fora da vontade de Deus. Eu não sou um aposentado para ficar em casa. Eu sou um aposentado em missões. Aí que deveria dedicar mais ao Senhor. É ou não é, irmã Lourdes? Aí que deveria dedicar porque deixou de trabalhar. Agora era chegar, pastor, o que temos para fazer? Eu tenho aí, eu estou aposentado? Vamos para onde? Vamos ganhar almas, vamos fazer a obra de Deus. Mas eu tenho visto que os aposentados, eles se aposentam até mesmo da vida espiritual e da missão de Deus. E a nossa missão só termina quando Jesus voltar. Nossa missão só termina quando nós partirmos deste mundo. Enquanto estivermos aqui, nós somos filho de um Pai que nos deu uma missão para cumprir. Esses homens entenderam isso. Eles tinham uma missão para cumprir. Precisamos entender que uma liderança transformadora não acontece só por meio de uma pessoa. Ela é multidisciplinar. Lembra do significado de multidisciplinar? É um composto de união de vários segmentos ou áreas que se juntam com um único objetivo. Então, hoje de manhã eu quero encorajar vocês. Encorajar os irmãos para usar a área da sua vida, do seu segmento, para cumprir a missão de Deus. Meus irmãos, se nós queremos mudar a vida de pessoas, se nós queremos impactar a vida de pessoas, se nós queremos mudar a realidade do nosso município aqui,
Nós precisamos de pastores, nós precisamos de missionários, mas nós precisamos mais do que isso. Nós precisamos de crente dentro da sua área, cumprindo a sua missão. Os irmãos entendem? Eu digo mais, eu digo que nós precisamos mais de crente do que pastores e missionários. Por quê, pastor? Porque, vamos usar a irmã Ana como exemplo aqui, me permita, irmã Ana, eu como pastor, eu tenho acesso ao coração de um jovem, de uma criança, de um adolescente, quantas vezes por semana? Uma vez. E 2 vezes se ela vir na quarta-feira no culto. E uma professora tem quantos dias? Fora da pandemia, 5 dias da semana. Essa criança precisa mais de uma professora em missão do que um pastor em missão. Então, meus amados irmãos, que Deus nos use, que nós não venhamos pensar de que a missão está restrito ao culto. É por isso que nós temos aí igrejas irrelevantes no seu impacto à sociedade. Irrelevante. Por quê? Porque ainda não aprendeu de que não ainda está cumprindo a missão na sociedade, aonde está incluída ou envolvida. Se deixarmos de ser sal e luz aqui, Deus vai levantar outro para cumprir a sua missão. A missão dele vai ser cumprida. E talvez, para que ele possa fazer com que nós venhamos cumprir a missão dele, ele tenha que nos levar para o exílio. Foi o que ele fez com o povo de Israel. Ele pega o povo leva para o exílio 70 anos, e depois de 70 anos esse povo volta aí, cumprindo a sua missão. Ele tem um propósito, e ele vai cumprir a sua missão, apesar de nós. Mas eu quero estar envolvido nisso. Você quer? Você quer participar da missão de Deus? Pense nisso. Aonde você está? A profissão que Deus te deu. E cumpra a missão de Deus. Eu quero deixar 2 perguntas para a semana que vem. Perfeito? Vamos lá. Primeira pergunta. O quanto você tem usado da sua área de atividade para cumprir a missão de Deus? Traga para mim um percentual de 0 a 10. Que nota você daria? Pastor, na minha missão, na minha área de atividade, eu tenho cumprido a missão de Deus 9. Olha, ou 5, eu não tenho cumprido. Estas perguntas não é para nós constranger ninguém. É para nós chegarmos num consenso e talvez conversarmos, montarmos um projeto, nos motivarmos a começar a cumprir a missão. Amém? Segunda pergunta. De forma prática, o que você poderia começar a desenvolver para cumprir a missão de Deus na sua área de atividade? Então, de uma maneira prática, traga para mim o que você poderia começar a fazer para cumprir a missão de Deus na sua área de atividade. Pastor, Laércio, me permita te usar, eu sou um cabeleireiro, então eu vou pensar como eu posso cumprir a missão de Deus. Eu sou um motorista, eu sou aposentado, lá atrás irmão Antônio e irmã Deja. Eu sou uma costureira, irmã Solange, irmão José Coutinho, um aposentado. Aposentada? Não? Irene, na sua área de atuação. Irmã Lourdes, Lucas, estudante, né? Pastor, isso se cabe a mim. E a semana que vem nós vamos trazer e vamos sentar e vamos conversar com isso. Perfeito? Os irmãos que estão em casa não estão isentos disso. Olhe para as perguntas. Estão aí, Lucas? Então, e traga a semana que vem, coloque no comentário o quanto você tem cumprido a sua missão na sua área de atividade que Deus te abençoou, e
como você poderia ser mais atuante na sua área de atividade para cumprir a missão de Deus. Perfeito? Perfeito, meus irmãos. Abra sua Bíblia em 1 Coríntios 9. Antes de ler 1 Coríntios 9, Lucas, fecha os ouvidos aí um pouco. Irmãos, Lucas é um novo convertido, como os irmãos sabem, mas existe uma pessoa do trabalho do Lucas que veio ao culto e eu já tive 2 encontros discipuladores com esta pessoa. E esta pessoa, quando eu sentei com ela, ela estava falando do testemunho do Lucas lá. E ela quis, através do Lucas, vir conhecer a igreja. Ela estava passando por um momento difícil, ela pediu oração. Então é isso, é o lugar que nós estamos, verdadeiramente sermos sal e luz e cumprir a missão de Deus. Senão vai passar e isso vai ser bom para a nossa vida pessoal e física familiar, mas não terá nenhum crédito, nenhum acréscimo ao reino e nem à missão de Deus aqui. Quem achou 1 Coríntios 9, eu estarei lendo 9, 19 a 23, veja o que Paulo diz de forma maravilhosa, ele diz: porque sendo livre para com todos, fiz-me servo de todos para ganhar ainda mais. E fiz-me como judeu para os judeus, para ganhar os judeus, para os que estão debaixo da lei, como se estivesse debaixo da lei, para ganhar os que estão debaixo da lei, para os que estão sem lei, como se estivesse sem lei, não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo, para quê? Para ganhar os que estão sem lei. Fiz-me como fraco para com os fracos, para ganhar os fracos. Fiz-me de tudo para todos, para por todos os meios chegar a salvar algum. Vamos repetir o 23? E eu faço isto por causa do Evangelho, para ser também participante dele. Quando ele diz, eu faço isso por causa do Evangelho, ele está dizendo, eu faço isso por causa da missão de Deus. Eu faço isso porque Deus me deu uma missão. Então, quando eu estou diante de um fraco, eu me faço fraco. Quando eu estou diante de um judeu, eu sendo judeu, mas um judeu convertido, eu me faço judeu. Quando eu estou diante de um gentil, sendo eu judeu, eu me faço gentil. Para quê? Eu faço tudo para todos os meios ganhar alguns. Ele entende que ele não está aqui senão para cumprir a sua missão. Paulo foi, agora nós somos os Paulos. Paulo era um fazedor de tendas e também missionário. Nós vamos ver homens que tinham as suas profissões, suas áreas de atividades, e eles cumprindo a missão de Deus. Que Deus nos encoraje. Amém? Que Deus nos encoraje, nos dê sabedoria para usarmos a nossa área para a missão de Deus. Meus irmãos, alguma questão aí? Tem algum comentário aí, Lucas? Alguma pergunta? É isso mesmo? Aplicação 2. Segunda. Aplicação do segundo capítulo é liderança espiritual transformadora, ela é motivada por generosidade, meus irmãos. Lembra de que todos estavam doando para a obra do Senhor? Todos estavam dando ouro, prata. Esses homens, eles estão mostrando generosidade. Precisamos entender que liderar com generosidade, nós precisamos considerar isso. Que eu posso compartilhar o que eu tenho na medida que eu posso. Que eu posso compartilhar o que eu tenho na medida que eu posso. Nós vivemos, infelizmente, numa cidade anti-generosidade.
Nós vivemos em uma sociedade onde os próprios governos não nos ensinam isso. Os governos, ele assume o papel político, mas quando ele assume isso e ele toma alguma decisão, ele não toma essa decisão para o bem comum da sociedade. Quando ele assume este papel de político, ele assume para uma decisão que for boa para ele, para o bolso dele, para a sua própria vida, para o benefício próprio. É ou não é? Mas infelizmente que nós começamos a pensar assim também. Nós nos espelhamos nesses homens de que eu tenho que ter, eu tenho que possuir, tudo é meu, e nós acabamos não nos importando com as pessoas. Nós começamos a ter uma cultura anti-generosidade. E ainda, queridos, nesse tempo de problemas emocionais, por que eu estou falando problemas emocionais? Porque o problema emocional que tem afetado milhões e milhões de pessoas, as pessoas se apegam no seu eu. Ela se volta para dentro de si e ela esquece o outro. Vamos dizer a compulsividade. Ninguém que tem um problema de compulsividade, vamos dizer, de compra. Ela não compra para dar, seria bom, né? Mas ela compra para quem? Para si. Alguém que tem problema de compulsividade de comida, ela tem, infelizmente, esse distúrbio, ela não consegue parar de comer. Esta compulsividade por comida, ela não compra algo para doar, ela compra para comer. Então, além de um problema de liderança, além de uns problemas emocionais que têm afetado o país e o mundo, aonde nos leva a centrar-se no nosso eu, a generosidade tem perdido lugar. E a liderança transformadora, ela tem que passar pela generosidade. É a minha capacidade de abençoar. É a minha capacidade de doar, de dar, para assim vivermos de uma forma profunda, verdadeira e bíblica. Amém? Então, a missão de Deus, ela não é cumprida sem a generosidade. Nós vemos isso, nós vemos Paulo falando da igreja de Corinto, uma igreja que enviou oferta para os necessitados em Jerusalém. Nós vamos ver Paulo falando das igrejas da Macedônia que deram além da sua capacidade de dar. Nós vemos Paulo elogiando a igreja de Filipos, uma das igrejas mais generosas na Bíblia, uma das mais, era a igreja que estava em Filipenses. Nós vemos as mulheres que sustentavam o ministério de Jesus. Essas mulheres, Laércio, não só cozinhavam, mas elas davam dos seus recursos para a missão de Jesus. Nós vamos ver também a mulher que derramou o perfume caro aos pés de Jesus. E Jesus vai dizer assim, essa vai ser lembrada por todos, devido à sua generosidade. Então, nós somos uma igreja que não pede dinheiro, nós somos uma igreja que não pede dinheiro. Mas a missão precisa de generosidade. Nós vemos isso biblicamente, nós vemos isso na volta do povo de Israel para Jerusalém. E eu não estou falando de dízimo. Dízimo é uma ordem, é uma obediência. Mas há uma outra questão. E também não estou falando de oferta de fé, que é um investimento, é ser generoso. Oferta de fé é ser generoso, mas dízimo eu creio que é fé e obediência à palavra de Deus. Quando nós falamos de generosidade, muitas vezes nós pensamos que generosidade é apenas algo financeiro. Quero que os irmãos prestem muita atenção nisso. Mas há algo dentro da generosidade também importante, que nos diz respeito à área financeira.
Vamos colocar o meu exemplo como pastor. Quando eu preparo uma mensagem para pregar no domingo, oração, estudo, isso requer de mim tempo para preparar uma mensagem. E quando você prega domingo à noite, você termina, muitas vezes você está moído, você se sente cansado de ter pregado a mensagem. Esta mensagem pregada, e quando você vai conversar com o irmão, ele vai testemunhar a seu respeito, raramente ele vai lembrar da mensagem que você pregou, mas ele vai lembrar o dia que eu orei por ele, o dia quando ele estava passando um momento difícil, eu estava ao lado dele. Qual foi a mensagem que eu preguei no primeiro domingo de maio? A pessoa não vai lembrar. Algo que me custou tempo, me custou estudo, investimento ali para preparar. Mas aquela oração, aquela visita, aquele tempo de comunhão, pode-se dizer que não me custou grandes esforços. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que a generosidade não está somente na parte financeira. A generosidade também do nosso tempo, da nossa atenção. Muitas vezes eu tenho que abrir mão do meu descanso para ser generoso com alguém que está sofrendo e dar tempo para ele. Então a área de generosidade não é somente financeira, mas a área de generosidade envolve também o meu tempo, meu amado irmão. Não sei se os irmãos sabem, mas nos Estados Unidos, 60% da população, ela se sente sozinha. Isso antes da pandemia. 60% da população. O governo americano não tem tratado isso como algo pessoal, mas tem tratado isso como uma doença nacional, a solidão. Antes da pandemia, no Japão, muitas pessoas iam morar na rua. Sabe por quê? Para elas ficarem acompanhadas. Ela não tinha ninguém para ficar em casa. Se nós temos esta realidade antes da pandemia, e agora depois da pandemia? Significa então que a solidão, a carência, tem aumentado de forma grandiosa nos corações das pessoas nos dias de hoje. E essas pessoas, elas vai muito mais de você ser generoso e chegar lá e dar um dinheiro para ela. É de ser generoso no seu tempo, na sua atenção, no seu cuidado. E você vai ver como isso vai avivar e abençoar a vida de pessoas. Amém, meus irmãos? Cumprir a missão de Deus tem a ver com generosidade. Sim, generosidade financeira, claro que tem. Mas também tem a ver com uma questão pessoal. Vida na vida, de abençoar pessoas. Amém? E ultimamente, deu tempo, graças a Deus. Cumprir a missão de Deus tem a ver com generosidade, generosidade pessoal e generosidade financeira. E último, não ignore, irmãos, quando Deus despertar o seu coração para sua missão. Isso é tão importante para a nossa vida, porque isso tem a ver com um plano maior e um propósito maior. Meus irmãos, não ignore isso. Às vezes o nosso coração fica inquieto por algo. Sabe o que é isso? É Deus despertando o seu coração. E eu não posso numerar as vezes que Deus despertou o meu coração por algo. E eu acalentei isso aqui dentro. Então não ignore quando Deus despertar o seu coração por algo. O coração de Ciro foi despertado.
O coração de Zorobabel foi despertado. O coração de Jesuá foi despertado. Esses homens não acalentaram, não apagaram esse despertar do Senhor, mas eles foram e cumpriram. Não permita que outros venham apagar o despertar de Deus no seu coração. Porque muitas vezes Deus falou com você. Eu e a Luciana, nós somos um, mas muitas vezes Deus desperta o meu coração e ela não entende isso. E ela vem falar comigo, mas você vai fazer isso. Mas o despertar do coração não foi dela, foi de quem? Não permita que o seu esposo, a sua esposa, os seus filhos, quem quer que seja, apague, venha fazer você ignorar o despertar de Deus no seu coração. Vocês estão entendendo? Deus desperta, talvez esteja despertando o coração nesta manhã, para dar mais tempo a outros. Faça isso. Se Deus está despertando o seu coração para investir na vida de pessoas, você não precisa, pastor, mas nós estamos em tempo de pandemia, porque tudo agora é pandemia. Eu não posso fazer isso porque estou na pandemia. Meus irmãos, quem viu a propaganda do Burger King? Quantos viram? A irmã Ana postou uma propaganda de ideologia de gênero, levando os pais, não sei se era pais, possivelmente, levando crianças para falar de que casar com a menininha, falando que casar com outra menininha não tem problema. A nota de repúdio das igrejas, isso é esperado. É lógico que nós devemos nos levantar em relação a isso, mas a questão é o que nós iremos fazer, queridos. A questão é como nós iremos nos levantar para investir na vida de crianças. É ou não é? A nota de repúdio é lógico que nós devemos ter. Mas o que esta realidade vai fazer com que eu me levante para poder montar um projeto para investir na vida de crianças, ganhar crianças para Cristo? Porque Satanás tem investido pesado. E nós estamos com medo da pandemia. Vamos investir. Deus tem nos dado meios, recursos. Você tem um WhatsApp, você pode criar um grupo de oração, você pode criar um grupo de pais, um grupo de adolescentes, onde você ore com ele, onde você passa a palavra para ele, passa a mensagem para ele. Meus amados irmãos, de repente Deus está despertando o seu coração para ser mais generoso com a obra de Deus. Talvez Deus está despertando o seu coração hoje de manhã para você começar a usar áreas da sua vida para cumprir a missão de Deus. Pastor, eu tenho tantos anos na minha área, mas hoje eu entendi de que Deus me deu aquela minha profissão, esta minha área, para cumprir a sua missão. E Deus está despertando o meu coração. E talvez você vai chegar em algum lugar e alguém vai dizer, pare com isso, não faça isso. Não permita que o outro não ignore o despertar de Deus no seu coração e não permita que o outro apague a chama que Deus está começando a colocar no seu coração. Talvez hoje Deus está despertando pessoas para orar de madrugada pela igreja. Eu vou orar de madrugada pelo pastor, pela obra do Senhor, pelas crianças. Deus está despertando o meu coração para isso, pastor. Mas eu estou esperando a igreja vir junto. Não, querido, Deus está despertando o seu coração. Talvez hoje Deus está despertando o coração para você buscar mais conhecimento bíblico, passar mais tempo de oração, mais tempo de leitura bíblica. Não ignore isso, querido. Talvez Deus está despertando vidas hoje para anunciar o Evangelho. Pastor, a partir de hoje eu quero ir para um seminário. Eu quero me preparar, Lucas. Lucas estava perguntando para mim esses dias. Eu quero ir para um seminário, eu quero viver para Deus. Não afague o despertar de Deus no seu coração. Que Deus nos abençoe. Que nós possamos sair daqui com os corações despertos para o Senhor. Vamos orar. Santo Deus, graças te damos por esse tempo tão abençoador.
Graças te damos por esse texto tão grande. Tantas lições nós vemos no retorno do teu povo para Jerusalém. Deus, hoje de manhã o Senhor está despertando o meu coração. Hoje de manhã o Senhor está colocando uma centelha no meu coração. E eu creio que o Senhor está colocando no coração dos meus irmãos hoje. Ó Deus, ajuda-nos a cumprir a missão do Senhor. Ajuda os teus servos nas suas áreas, cumprir a missão de Cristo ali. Uma vez que o Senhor tenha abençoado com esta atividade, com este empreendimento, seja o que for. Ó Deus, nos ajuda a entender que nós estamos aqui para cumprir a tua missão. Senão não há razão de estarmos aqui, é melhor estarmos no céu, Senhor, do que estarmos aqui diante de uma pandemia, diante de tristeza, diante de morte, de lágrimas. Entendemos então claramente, se o Senhor tem permitido ficarmos aqui neste tempo, é porque o Senhor quer que cumpramos a missão do Senhor. Revista o nosso coração, encha-nos do teu Espírito Santo, que venha dominar o nosso coração e a nossa vida, para sermos testemunhas atuantes, viva do poder e da graça do Senhor neste tempo. Que nada venha nos parar, meu Deus. Tenha misericórdia das crianças, trilhões, milhões de crianças estão assistindo a propaganda, aquela propaganda, estão tendo seus corações contaminados por essa maldição. Ajuda-nos como igreja, Senhor, reveste as nossas irmãs, os nossos irmãos, nos dê graça para levantarmos uma bandeira que venha, meu Deus, investir na vida de crianças e adolescentes neste tempo. Ó Pai bondoso, ajuda-nos a ser mais generosos com a Tua obra, porque tudo que temos não vem das nossas mãos, vem das Tuas mãos. E a maneira melhor de investirmos os nossos recursos é em almas, é em vidas que os levarão para a eternidade, meu Pai. Pai bondoso, não permita que eu venha apagar a chama do meu coração. Ó Deus, o Senhor tem despertado corações hoje para algo. Que esse irmão, esta irmã possa levantar daqui decidido a cumprir esta missão que o Senhor tem despertado no seu coração hoje. E venha ser abençoado, porque quando nós estamos dentro da missão do Senhor, nós somos abençoados. Nós somos, ó Deus, contemplados com a Tua paz, com a Tua presença. E não somente somos abençoados, nós somos bênção para este mundo, por aqueles que nos cercam, aqueles que estão ao nosso redor, serão abençoados pela missão que o Senhor nos entregou. Ó Deus bondoso, aviva-nos, Senhor, a cada coração. Ateia fogo dos mais altos céus. E que este fogo do Teu Espírito, este desejo de servir o Senhor, possa dominar as nossas vidas. O mundo, estamos diante de um mundo de morte, mas servimos um Cristo vivo. Ó Pai, assim oramos, em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus nos abençoe.